Boa noite, começando agora mais um pós-jogo. Infelizmente não demos sorte de novo. Coxa 1, Toledo 1. Vamos deixar a estreante hoje comentar um pouco do que ela achou do jogo. Amanda, e aí? Primeiramente agradecer aqui os meninos pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez comentando o pós-jogo. E eu achei que foi um jogo difícil, né? Até comentei com os meninos ali, deu sono, mas deu uma emoção ali no final. O último lance ali do Muralha salvou a gente de ter perdido para um dos piores times do campeonato, que é o 10º. Então, assim, né, um jogo difícil que empatou, mas não convenceu, então... Ficou pela mesmice do que já tava, né? Não tá fácil pra gente, né? É vexame atrás de vexame. Perdemos pro time de Série C, Série D. E agora, mais um empate com o time de Série D. E é legal falar que aqui no destaque a Amanda trouxe um dos lances mais importantes do jogo, que foi uma defesa nos acréscimos do segundo tempo do Muralha contra um time de Série D. Então deu pra ver que o jogo realmente não foi aquilo que era esperado. O Coxa novamente não conseguiu fazer um bom futebol. O Barroca ele tem uma dificuldade imensa, principalmente em começar o jogo já sendo propositivo. Muitas vezes o time começa a melhorar no segundo tempo. O que você acha que tem errado? Escalação? O que nem sempre tem melhorado por causa dele, né? Mas pela pressão ali, tá perdendo, empatando o jogo, o time tem que ir pra cima. Tanto que a gente viu o Igor Jesus jogando ou de meia ou de ponta, caindo pela lateral. Começou num Tá canto, bem no outro. desorganizado, né? E vocês acharam que o Rafinha fez falta mesmo? O Rafinha é o que, como a gente tá falando nos últimos vídeos. Rafinha O Coxa tá numa dependência muito forte do Rafinha. E é o que eu continuo a frisar. O pior disso tudo não é o Rafinha um grande jogador, mas o Rafinha queria se aposentar ano passado. A gente tá indo disputar uma Série A com vários times qualificados. Com uma tabela bem difícil. Com uma tabela jogos. difícil. Sabendo que o nosso melhor jogador, o cara que a gente depende pra absolutamente tudo que a gente cria no ataque, toda a movimentação ofensiva, é um jogador que iria se aposentar ano passado. Então, como o Samir deu uma entrevista na Banda B falando que chegarão reforços, que a briga do Curitiba será longe da zona de rebaixamento. A gente espera que seja assim, né? Quantos reforços tem que vir pra melhorar um time desse? Vários. 11? Mas a questão é que o Coxa novamente não conseguiu fazer um bom jogo. Destaque negativo, achou algum? Negativo... eu tinha achado o Rodolfo, né? Mas daí ele se redimiu no final. Ficou no 0-0. O Elisol, né? A gente comentou o jogo inteiro. Meu Deus, que horror. Só deu fora ali. O Elisol, olha, continua recebendo chances e continua não Não aproveitando teve uma elas. partida que ele aproveitou? Desde o ano passado, quando ele chegou do Rio Branco, ele não conseguiu fazer bons jogos, como teve no começo do Paranaense. Às vezes ele entra, consegue fazer alguns lances bons. Dá uma rabiscada ou outra e morreu. Já era. E acontece isso aí, quando ele tem a chance de começar o jogo, ele não consegue... Se fosse pra fazer isso, desenvolver. ficava com alguém da base, Igor Paixão, que foi O emprestado. Igor Paixão tá no Londrina, já fez gol. O Elisol tem uma dificuldade imensa de finalizar. Ele consegue driblar, mas é aquilo ali. Parece, com todo respeito, parece um jogador de várzea. Que é um jogador que dribla e acaba. E o Robson? O Robson é o que a gente também já falou no que esperar do Corinthians 2020. Ele é um cara que não tem um contra um. Ele é um cara que a gente depende muito pelo poder de finalização dele. Ele é um dos artilheiros do Coritiba, foi ano passado nos artilheiros do Coritiba. E a gente sabe que ele é importante. Hoje foi capitão. Mas ele não ajuda na criação. Não. E o Cazu ali, ele tava meio... Não aparecia muito, mas também não fazia coisa errada. Caso meio tímido ainda, acho que sentindo aí o profissional. Tem Já 19 o Ian, anos só, né? sim. Já pro outro lado, o Ian Couto, na outra lateral, parece um veterano jogando. O Cazu, ele na estreia dele, a gente comentou várias vezes que ele fez o feijão com arroz, ficou ali atrás só pra garantir o bicho, né? Sim. Falar que fez a estreia, ou não se comprometer. Mas hoje era um jogo que eu também já esperava um pouco mais dele, achava que ele ia conseguir. Temos o fator, como o Rodolfo falou na entrevista após-jogo, a grama estava alta. O estilo de jogo do Curitiba, mesmo que a gente não consiga ter ele bem feito ainda, é um estilo de passe. É passe no chão. E uma grama alta, como estava hoje, obviamente não ajuda. A bola trava um pouco mais. O jogo de velocidade ele fica mais complicado, se torna um jogo de mais balão, bola levantada na área. Mas mesmo assim não é desculpa pra empatar com o Toledo fora de casa, né? E algum destaque positivo? Eu gostei bastante do Ian. Achei que ele dá uma fuga, uma velocidade ali. Eu fico com o Ian também. Gostei bastante dele, a participação hoje. Acho que até junho, né, que ele fica. Acho que ele tem muito o que ajudar ainda no Campeonato Paranaense. Então,
Gostei dele, acho que realmente o técnico tinha que dar bastante chance dele entrar e mostrar o futebol dele. O Ian, ele apareceu na infelicidade do Patrick Vieira, mas há males que vem pra bem. O Ian, ele pode ser um cara para nos ajudar muito, e tem uma coisa que é muito simples, mas que pouquíssimos laterais fazem, o Ian faz, e ele faz muito bem, que é a infiltração pelo meio. Hoje a gente viu ele diversas vezes costurando pro meio, fazendo um movimento diferente que confunda a marcação, ainda mais num time como o Toledo, que é um time de Série D, que não tem uma capacidade técnica tão grande. Hoje era jogo pros caras testar, pra ir pra cima. Sim. E o Ian talvez tenha sido um dos únicos que fez isso. O Igor se esforçou bastante, mas não conseguiu fazer um bom jogo. O Giovanni Augusto, quando entrou, Falta deu uma na melhorada. trave, Deu uma não. melhorada no time. A gente já viu ali com o Thiago Lopes, apesar de... Várias oportunidades, não adianta que não vai pra frente. Não, ele continua sendo um cara que ele não dá segurança, ele não dá tranquilidade nenhuma pra torcida do Coxa. O Giovanni Augusto, mesmo fora de ritmo, dá pra ver que ele também ainda não tá 100% fisicamente, não só na questão clínica, mas como na questão do... Como que eu posso dizer? Ele tá com uma pancinha ainda, deu pra ver ali. Então isso a pré-temporada dele começou depois, ele logo mais chega. E mesmo assim ele já foi um cara que se mostrou superior ao que a gente começou no ano. E tem o Coxa enfrenta sábado o PSTC e daí depois já tem o Atletiba, né? Então eu acredito que no próximo jogo o Barroca tem que arrumar pra time um pouco mais convincente pro Atletiba, né? Mas... Creio que contra o PSTC é um esboço já do Atletiba, né? Porque perder pros guri ali não vai dar, né? E lança a braba. Se o Coxa não ganha e não convence do PSTC, pode até ganhar. Se não convencer do PSTC e perde pro aspirantes do Atlético, Aí a coisa tá feia, né? aí caiu a casa do Barroca. E última coisa, a gente não pode deixar de ressaltar um Muralha, querendo ou não, né? A defesa ali no último lance foi... Ali no pênalti, não sei se tem muita gente que achou que ele ia pegar ou não. Muralha, ele desde aquela decisão na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ficou marcado por não se destacar em cobranças de pênalti. Ano passado até pegou um contra o Figueirense. Pulou pro canto diferente hoje. Hoje ele até falou no Bolívia Talk Show que era estratégia, mas não pegou nenhum. Mas hoje a gente tem que entender que se a gente tá saindo com um pontinho na mala, é mérito do Muralha. Com certeza. Mais uma vez ali no final do jogo, a gente podia ser comprometido por um contra-ataque, por um lance de velocidade. Tiramos o Sabino da zaga pra pôr o Rafael Lima e a gente viu que A zaga ficou mais lenta. ela ficou mais pesada. Então, se tiverem algum comentário final aí... eu acho que realmente o grande lance do jogo foi a defesa do Muralha, que eu achei que ia dar ruim ali, que o Coxa ia perder e aquela aliviada. Acho que foi até mais do que o gol, assim. Porque o gol contra um time de Série D que a gente empata... Eu nem comemorei. É difícil comemorar um gol daquele. Tipo, é um gol... Tá, vamos. Legal. Mas não fez mais que obrigação. E pra você, algum destaque final? Não, acho que foi isso já que a gente falou mesmo. Então, pra mim, eu também vou ficar com os comentários deles. Eu acho que o Ian se destacou na partida. E o grande lance do jogo foi a defesa do Muralha no último minuto, infelizmente. Não podia ser um lance melhor. O Vanderlei, que voltou, é bom falar. Ele teve algumas oportunidades no jogo. Deu pra ver que ele é um cara mais consciente dentro da área. Que ele tem, pela experiência dele, talvez uma superioridade ao Igor Jesus ainda. Mas basicamente é isso. Coritiba 1, Toledo 1. Podemos perder a liderança nessa rodada ainda, o que é muito complicado, porque isso pode afetar futuramente na próxima fase os mandos de campo. Então é isso. Ficamos por aqui, então. E lembrando que tá rolando sorteio lá na nossa página do Instagram pra concorrer a uma camisa, então vão lá, marquem seus amigos. É essa camisa aqui que a Amanda tá usando, não é essa do sorteio, obviamente. Mas modelo. Mesmo modelo. Uma camisa usada. Do Iago Dias. Vai ser sorteada em uma live no Instagram antes do jogo contra o PSTC. Fiquem espertos lá, vamos fazer tudo da melhor forma possível. Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Curtam, se inscrevam no canal e comentem opiniões, sugestões, como sempre. A gente vai estar lendo. E é isso. É isso. Valeu. Tchau, gente. Valeu.